Evitar acidentes do trabalho é muito difícil, mas indispensável em qualquer empresa. Frase do César Guzmão Neto, vice-secretário-geral do Ministério do Trabalho. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia hoje, que é o Dia do Dublador. Parabéns aí aos nossos companheiros da área de comunicação. Hoje nós vamos falar sobre os acidentes no trabalho. Segundo o Guia de Análise de Acidentes de Trabalho, divulgado pelo Ministério do Trabalho, em 5 anos ocorreram no Brasil, cerca de 2.884.798 acidentes de trabalho. Estima-se que tais eventos possam custar mais de 4% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Hoje vamos debater acerca das medidas preventivas correlacionadas a esses acidentes e quais são os direitos do trabalhador que passar ou já passou por um acidente no ambiente de trabalho. Vamos conhecer daqui a pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, mas antes vamos acompanhar a matéria introdutória e daqui a pouco voltamos. Adailton tem 28 anos e há 3 anos atrás sofreu um acidente no trabalho. Perdeu metade de 2 dedos da mão esquerda. Ele trabalhava em uma metalúrgica na cidade em que mora, no Cabo de Santo Agostinho. Na empresa, ele ocupava o cargo de serviços gerais e manuseava uma prensa de 40 toneladas. Segundo a vítima, dias antes do acidente acontecer, ele comunicou ao seu superior que o aparelho apresentava defeito, mas nada foi feito. Estava trabalhando por volta de 1h da tarde já, fazendo umas modelagens numa peça chamada roseta. Só que para manusear essa peça, ela vem um pedal na máquina, você aciona o pedal e tem que, quando ela dá o primeiro curso dela, como ela estava danificada, essa matriz, você tinha que botar a mão embaixo, dentro dela no caso, e rodar. No que eu estava colocando, eu tinha que bater, rodar, vai tirar a mão de novo, isso ligeiro. Aí não tive como, no que eu bati, eu não tinha como voltar, porque nela vinha 2 parafusos passando da matriz. No que eu topei, que eu puxei, a minha sorte foi tanto que ela não travou, ela pegou puxando, aí esmagou a metade só de cada dedo. Após o acidente, Adailton deu entrada no Hospital da Restauração para fazer uma cirurgia na mão. Segundo ele, a diretoria da empresa no qual trabalhou não prestou assistência em nenhum momento. Logo no começo do meu acidente, quando eu corri atrás dela, me deram as costas. Ninguém veio depois saber, Adailton, como é que está a tua situação, não. Só fizeram dizer, se acontecer isso com você, o culpado foi você. Depois da cirurgia, Adailton deu entrada na Previdência Social e hoje recebe o salário pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Mas para dar entrada no benefício com o laudo apresentado não foi tão simples. Ela botou no CAT que foi um pé de cabra, que eu trabalhava com construção civil, só que não é bem isso. Era para ela botar metalúrgica, especificar tudo, ela não especificou. Fui dar entrada no INSS. Estou recebendo por auxílio doença, não foi auxílio acidente. Assim como Adailton, existem várias pessoas que já sofreram algum tipo de acidente no trabalho. Mas muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas se os funcionários contassem com a segurança adequada, que é um engenheiro do trabalho, um técnico em segurança do trabalho e um bombeiro. Hoje a vida deles seria diferente se há 3 anos atrás a empresa contasse com esses profissionais. Não tinha segurança nenhuma, não mostrava nenhum tipo de segurança. Para a vítima, o acidente mudou o rumo da sua vida. A dor, as lembranças e os traumas continuam até hoje. Hoje em dia aprendi a dar valor a tudo, por pequeno que seja. Para mim, tudo aquilo tem sentido. Já teve gente lá que disse que agora tu és um inválido. Isso me machuca muito, muitas vezes eu paro e penso, olha assim. Meu menino tem hora que fica brincando comigo, mas tem minha família, eu vou conseguir, só que vai demorar para mim decair a ficha das coisas. Para a vítima, uma das piores notícias foi que após 3 anos da tragédia, ele poderá voltar a trabalhar na mesma empresa onde perdeu parte dos dedos.
triste, não é, essa história? Olha, pouca gente sabe, mas este mês de julho é o mês de prevenção aos acidentes de trabalho. Esse pensamento preventivo já fez com que os acidentes diminuíssem em 15% de 2009 a 2011. Isso segundo o Ministério do Trabalho. Outras informações sobre essa prevenção, quem nos passa agora são os nossos convidados. Hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista, Dr. Ney Araújo. E estamos aguardando aqui também a presença da doutora Joseline Carneiro Leão, delegada da Delegacia do Trabalho e especialista em segurança do trabalho. E você é o nosso convidado especial a participar, a interagir conosco aqui. Os nossos telefones vão passar agora na sua tela, 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Você internauta que está nos acompanhando agora pela internet, através do www.rbctv.com.br, também é o nosso convidado a participar através das nossas redes sociais. Você tanto pode nos procurar lá no nosso Twitter, através do @Assunto do Dia TV, @Assunto do Dia TV, ou através do nosso Facebook, nos procure por Assunto do Dia. Eu quero ouvir a sua participação, eu quero ler aqui, não é, o seu comentário, enfim. A sua participação, a sua interação é muito importante. E queríamos agradecer a audiência de todos aqueles que nos assistem em toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Capibaribe, que nos acompanham através do canal 14, a você do canal 6, que nos acompanha lá em Caruaru, no agreste do estado, a você do Cabo de Santo Agostinho, que nos acompanha através do canal 28 e também todos vocês que nos acompanham lá no litoral sul do nosso estado. A você de Buíque, que nos acompanha através do canal 13, você de Toritama, que nos acompanha também, nos assiste através do canal 30 e, é claro, a você de todo o Brasil, né, que nos acompanha através do satélite. Muito obrigado pela sua audiência. Doutor Ney Araújo, mais uma vez aqui conosco, uma satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Um prazer voltar aqui, especialmente para falar de um assunto tão importante desse, não é? Mas eu gostaria de dar aqui o testemunho, que eu tive a oportunidade esses dias de ter contatos lá com Santa Cruz do Capibaribe, estive também em Caruaru e fiquei gratificado de verificar a nossa audiência. Muitas pessoas fazendo questionamento, elogiando o programa. Um abraço aí para Norma, Falcão, Helena, Henrique. Olha, é uma lista extensa, mas sintam-se todos abraçados e continuem aí conosco. Espero que hoje nós possamos passar mais informações bastante importantes. Muito bem, doutor Ney Araújo. Já para iniciarmos aqui o nosso debate, eu queria saber do senhor, doutor Ney Araújo, para o senhor nos explicar um pouquinho melhor, como qualificar um acidente de trabalho. Bem, o acidente de trabalho, né, todo mundo pensa, né, no acidente típico. O que seria o acidente típico? Aquele em que a pessoa levou uma queda, levou uma pancada, levou um escorregão. Então, são aqueles acidentes, não é, choques ocasionais. Mas nós temos que pensar que para a legislação é reconhecido também como acidente aquelas doenças que provocaram foram prejudiciais à saúde do trabalhador, os tornaram incapacitados parcialmente, totalmente ou, infelizmente, ceifaram a vida do trabalhador. E aí nós temos que pensar o seguinte: se o trabalhador é incapacitado parcialmente, ele deverá entrar em gozo do auxílio acidentário, seja por uma doença do trabalho, seja por um acidente típico. E vamos passar uma informação, Felipe Cavalcante, que eu reputo importantíssima mesmo. Eu tenho uma certeza absoluta que muita gente em casa agora vai se surpreender. É que quando acontece o acidente de trabalho, tem que ser emitido um documento que chama CICAT, que é Comunicação de Acidente do Trabalho. E normalmente as empresas não emitem isso. Não emitem. Né? Agora, pelo contrário, elas se omitem. E se a empresa não emitir esse documento? Esse é que é o ponto que eu quero dizer para você. Olha, trabalhador, aquela CAT que a empresa deixou de emitir, você mesmo pode fazer. Você mesmo pode fazer.
Você pode até estar incapacitado, os seus dependentes podem fazê-la. O seu médico, não é? O próprio perito do INSS, ele está autorizado ao reconhecimento de um acidente de trabalho quando ele consegue captar, né? Quando ele enxerga ali um nexo, não é? Por aquela incapacidade que o trabalhador está passando e com a atividade que ele exerce. Então, o próprio perito pode fazer isso. Então, não deixe, quando você for afastado, você entrar lá no auxílio-doença somente, que é o conhecido B31. Não, você tem que entrar no B91, que é o auxílio-doença acidentário. Isso aí vai garantir, inclusive, que o tempo que você estiver afastado seja depositado o seu FGTS como se você trabalhando estivesse. E que também, quando você retornar à empresa, você tenha a estabilidade de 1 ano. E agora, vamos passar mais uma informação importantíssima. Sabe o que acontece muito, mas muito mesmo? Quando o trabalhador recebe alta, o que ele faz? Ele entra com recurso no INSS. Ele teve um indeferimento, ele entra com recurso. Ou quando ele não entra com recurso, ele procura um advogado e entra com uma ação na justiça pedindo o restabelecimento do benefício, né? Tudo bem. Agora, ele deixa de comparecer ao trabalho e aí ele não pode fazer isso. Muito bem. Se ele não está afastado por laudo, se ele não está em gozo do benefício, sabe o que vai acontecer? Ele poderá ser advertido, ele poderá ser suspenso e poderá chegar até levar uma justa causa. E aí o que vai ocorrer? Além de estar sem um benefício, ele vai acabar também perdendo aquela estabilidade. Então, por exemplo, se ele falta mais de 1 mês ao trabalho, é possível uma demissão por abandono de emprego. Então, entre com recurso sim. E não perca tempo com fazer recurso lá no INSS, não. Você já teve o benefício negado lá dentro, e aí você vai passar por um julgamento dos integrantes ali do mesmo órgão. A justiça tem sido o caminho certo, correto, para a acolhida desses recursos. Inclusive, não são minhas as palavras. A palavra é do dirigente do INSS há poucos dias. Ele disse, em abril, ele tinha represado, né, esperando julgamento, 477 mil pedidos de benefício. E sabe o que ele disse? O dirigente do INSS disse, olha, desses 477 mil, 427 mil não foram julgados por culpa dos dirigentes. Por culpa dos dirigentes. Então, você imagine você ficar perdendo tempo. Não é? 1 ano, 2 anos, 3 anos, com a chancezinha mínima possível. A Justiça tem concedido cerca de 50% daqueles benefícios que são negados lá no INSS. E a estatística mostra que nós estamos tendo mais de 700 mil acidentes por ano. Nossa, mais de 700 mil. E cerca de 3 trabalhadores perdem a vida todo dia. Ou seja, na média de 8 horas, a cada 8 horas, um trabalhador, infelizmente, está perdendo a vida motivada por acidente de trabalho. Muito bem, doutor Ney Araújo. E contamos também com a presença aqui em nossos estúdios da doutora Joseline Carneiro Leão, ela que é delegada do trabalho. Seja bem-vinda aqui ao programa, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e discutindo um assunto assim, de tanto interesse da população, especialmente dos trabalhadores que são realmente os grandes prejudicados pela questão do acidente de trabalho. Agora, doutora, quais são as leis que regem a segurança do trabalho, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor? Muito bem. Em relação ao Ministério do Trabalho, da competência do Ministério do Trabalho, a gente tem assim, uma legislação muito específica. São as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, as NRs. Essas normas, elas buscam as medidas de prevenção que todo empregador tem obrigação de fazer cumprir. Quer dizer, não é uma coisa assim, faz quem quer, de jeito nenhum. A legislação começa até assim, cumpre ao empregador, cumprir e fazer cumprir. Veja que interessante, cumprir e fazer cumprir. Por exemplo, eu estava falando aí, né, o doutor Ney falando dos acidentes de trabalho. Grande parte desses acidentes ocorrem pela falta de cumprimento dessas normas.
E mais interessante ainda de alertar a população que o trabalhador não é o grande culpado. A proteção individual é uma proteção, mas a grande proteção é a proteção coletiva, aquela que é definida na norma, principalmente para os setores onde há um risco muito determinado, como são os setores produtivos de forma geral, né, de extração, que é o caso da mineração, o caso da construção, o caso das grandes obras e também da parte de transporte, enfim, toda atividade tem riscos atrelados a ela. Muito bem. Felipe, doutora Joseline, né, essa figura importantíssima aqui para tratar desse assunto, e já que ela, pela modéstia dela, ela não vai dizer, mas eu gostaria de revelar que ela participa da comissão que organiza essas normas regulamentadoras. Então, nós estamos aqui com um excelente expert. E eu até sugeriria que ela desse o exemplo aqui de norma de proteção coletiva, um exemplo específico, ótimo, né? Como é feito esse tratamento de uma proteção coletiva e de proteção individual. Eu posso até sugerir, por exemplo, dentro da construção civil, se ela achar conveniente. Com certeza. Olha, por exemplo, o trabalhador, é muito fácil até para a sociedade que enxerga imaginar que a segurança do trabalho é um capacete, é um cinto, tudo bem, são medidas, mas são medidas adicionais. A grande medida, a principal medida é, por exemplo, fechar a periferia, fazer com que não haja o risco de queda. Como é que isso pode ocorrer? Quando há um fechamento total com guarda-corpo, de modo que proteja a queda e que o cinto de segurança seja o reforço dessa proteção e não essa proteção em si. Por exemplo, o trabalhador que vai trabalhar na própria construção, ele vai se proteger contra riscos elétricos, mas a grande proteção, por exemplo, é usar o DR, que é o disjuntor diferencial residual diferencial, que vai fazer com que, ao menor toque, a menor aproximação, o circuito vai ser desligado. Então, essa é a grande proteção, aquela que faz com que o trabalhador possa estar no seu local e não haver nenhum risco coletivo. Essa é a diferença. A proteção coletiva é aquela que protege o ambiente como um todo. Na construção, a gente tem, por exemplo, a proteção do poço de elevador. É um risco de queda, um acidente que poderia ocorrer. Graças a Deus, esse a gente não tem tido tanto, porque o cuidado é muito grande. A proteção com os transportes dentro, o elevador, por exemplo. Então, o elevador, ele tem que ser projetado por um profissional habilitado, tem que ter segurança para que não despenque, que tenha um freio realmente seguro, tem uma estrutura que faça com que ele não desmonte. E o trabalhador que vai dirigi-lo, o guincheiro, ser treinado para conhecer esses elementos de proteção coletiva. É isso que é muito importante, esse direito do trabalhador conhecer essa proteção, que muitas vezes ele nem é tão bem informado. Ótimas dicas da doutora Joseline Carneiro Leão. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 22 e a máxima chega a 28 graus. Em Caruaru, a máxima é de 26. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 19 graus. Em Arco Verde, a máxima é de 22. Já em Petrolina, a mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. Vamos dar uma pequena pausa no nosso debate. Eu aproveito e peço para que você participe, tire suas dúvidas, aproveite a oportunidade para tirar todas as suas dúvidas aqui com o programa Assunto do Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. O que a pessoa deve fazer quando sofre algum tipo de acidente de trabalho? Eu acho que deve procurar seus direitos, né? O INSS. É isso. Quais são os tipos de acidente de trabalho mais comuns? Usinas, lojas, construção civis, o pessoal se machuca muito, né? Loja, assim, quem trabalha com vidro também tem isso. E praticamente também eu perdi um amigo agora há pouco também, que trabalhava em construção também. Agora não faz nem 2 semanas que ele faleceu também por conta também disso aí. São isso aí, né? Tem que ter cuidado nos serviços, né, que as pessoas têm, né?
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações das pessoas no nosso quadro Fala Cidadão. Olha, é muito importante contarmos com a sua participação, além da sua audiência, que é grande, e agradecemos pelo carinho também de todos. Bem, hoje estamos falando sobre acidentes de trabalho, direitos, né, de quem se acidenta no ambiente de trabalho, enfim. Você vai tirar todas as suas dúvidas hoje aqui no programa Assunto do Dia. Mas agora é hora de acompanharmos algo que possamos saber mais, aprender mais. Saber mais é o quadro nosso aqui, né, que a gente tem no programa Assunto do Dia. É hora do Saiba Mais. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos mais uma vez no quadro Saiba Mais. Respondo hoje a Solange, que escreveu para o meu e-mail e perguntou: Professor Gilberto, gostaria de saber se mesmo estando empregada como estou, atuando na área de vendas da minha empresa e tendo medo de me comunicar, posso perder oportunidades de crescimento? Prezada Solange, a sua pergunta me permite esclarecer aos telespectadores que algumas profissões são mais exigidas no quesito excelência na comunicação. A área de vendas, por exemplo, onde você atua? As grandes corporações que atuam exclusivamente com vendas não admitirão ou permitirão que funcionários desta área tenham dificuldades em se comunicar e se relacionar com as pessoas. Afinal, vendas é isto, é o contato com o cliente, olho no olho, é a capacidade de relacionamento interpessoal. Tudo isso, invariavelmente, passa pelo universo da comunicação. Sendo assim, posso lhe garantir que qualquer trabalhador que necessite de poder de comunicação para avançar na carreira e não domine esta arte, estará fadado ao insucesso. Vai sim acumular derrotas, desprestígio, perda de promoções que certamente serão destinadas aos colegas que mais se destacarem. Pense comigo. Não existe liderança sem poder de comunicação. Não espere ser chamada pelo seu chefe e ser cobrada sobre a sua performance enquanto vendedora. E mais, você não conseguirá enganar por muito tempo. Portanto, quem tem dificuldades neste campo deve urgentemente procurar um curso de oratória com um profissional sério e se livrar deste mal, que impede grandes e excelentes profissionais de avançar na carreira e ter melhores salários. E este é o seu caso. Vou ficar torcendo por você, mas saiba que a minha torcida só não será suficiente para o seu sucesso. É necessário que você saia da sua zona de conforto e procure resolver essa questão na sua vida. Boa sorte, sucesso e até o próximo programa. Tá aí o professor Gilberto Silva, né, trazendo-nos mais informações, mais dicas importantes, como lidarmos no nosso ambiente de trabalho, né? E para quem quer saber mais também do professor Gilberto Silva, você pode acessar o site dele, o www.professorgilbertosilva.com.br. Lá você encontra mais informações, né, outras dicas importantes também. Mas aqui no Saiba Mais você tem exclusividade. Você quer saber mais sobre o quê? Mande para a gente a sua pergunta que a gente vai atrás de um profissional para responder a sua dúvida. Olha, hoje estamos falando aqui sobre acidente de trabalho, direito, né, com relação ao trabalhador que se acidente no seu ambiente de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, é no Sudeste que acontecem cerca de 40% dos acidentes de trabalho, seguidos do Sul do país com 29% e do Nordeste com 15%. Você também sabe qual é a função do profissional bombeiro civil? Não? Bem, a Rede Brasil tem aqui um profissional que cuida desse ambiente. Talvez você não saiba, mas aqui por trás das câmeras tem uma série de materiais que podem ser inflamáveis, né? São inflamáveis. Então, há um cuidado especial não só com o fogo, mas com outras questões no percurso aqui de nossa caminhada até o estúdio. Enfim, todo o ambiente é vistoriado por um profissional, o bombeiro civil, juntamente com a equipe, né, que foi eleita aqui pelos funcionários, a CIPA. E hoje você vai conhecer aqui um profissional que trabalha conosco, que está por trás das câmeras. Eu conto aqui com a presença do Rivaldo Fernandes, bombeiro civil aqui da Rede Brasil.
Seja muito bem-vindo aqui, Rivaldo. Bom dia, Felipe. Bom dia aos convidados. Bom, Felipe, o bombeiro civil ele tem uma grande importância hoje na empresa, porque muitas vezes a gente esquece que a segurança ela tem que estar acima, a prevenção mais ainda. Só que o bombeiro ele nunca trabalha só, ele tem que ter uma equipe por trás. Isso. Os funcionários, eles são é primordial que os funcionários eles estejam trabalhando diretamente com a gente, ou seja, a prevenção começa a partir deles. Eu sou o menor dentre todos os outros, sendo que eu tenho uma grande preocupação que é com a estrutura, com a vida. E é uma grande satisfação hoje estar fazendo parte deste quadro, dessa profissão, porque é muito gratificante. E é interessante, só um dado importante aqui, vocês que estão nos assistindo, olha só, a lei que regulamenta a profissão de bombeiro civil é a lei número 11.901 do ano de 2009. Essa lei veio como marco para a categoria, não é, Rivaldo? Felipe, foi uma luta árdua. Foi uma luta árdua, pois teve muitos altos e baixos, né? Muitas contradições, mas aí as empresas, o CBO, ele já tem essa profissão há muito tempo. Então, desta forma, nós ainda não estávamos regulamentados, ou seja, não tinha uma lei específica para tal. Então, em 2009, Lula assinou, sancionou esta lei, e também somos regulamentados pela NBR 14.608, que ela regulamenta as atividades de bombeiro, tanto bombeiro civil, que trabalha especificamente em empresas privadas, também podendo trabalhar em empresa pública, e também os bombeiros militares, que também são regidos pela norma 14.608. Muito bem. Agora, Rivaldo, o que as pessoas, os funcionários da empresa, eles podem contribuir também com o trabalho de vocês para que não ocorra acidentes no ambiente de trabalho? Como é que os profissionais, os funcionários, eles podem ajudar? Claro, eles podem ajudar de alguma forma. Como seria? Felipe, o funcionário ele, passa a ajudar a partir da saída de casa. O funcionário, quando sai de casa em direção ao trabalho, ele tem que se prevenir a partir daí, pois o acidente ele só não pode ocorrer aqui, mas no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que o doutor Ney, a doutora Joseli, ela vai explicar mais adiante que ele tem até um período de saída do trabalho até chegar em casa e de casa para o trabalho. Então, começa a partir de casa. Saiu de casa para o trabalho, a prevenção começa daí. Muitas vezes a gente pensa que nada pode acontecer com a gente, mas eu já saio pensando, olha, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Pessimismo, não. Quando eu penso que vai acontecer comigo, eu vou me prevenir para tal. Muito bem. E uma última pergunta para a gente encerrar aqui nossa conversa, Rivaldo. A função da CIPA. A CIPA é de suma importância dentro de uma empresa, justamente para evitar esses acidentes e tudo mais, não é? Felipe, ainda há uma grande resistência por empresas de constituir a CIPA. Mas eles não entendem que a CIPA ela tem que fazer parte. Ela tem que fazer parte, pois a CIPA são os olhos, não é? Os olhos da empresa. Mais apurados da empresa. Mais apurado da empresa, porque ele vai estar trabalhando diretamente com aquilo, juntamente com o técnico de segurança do trabalho, juntamente com o engenheiro de segurança do trabalho. E nós, como bombeiros, somos os olhos de todos eles. Porque onde tiver estrutura, onde tiver a menor brecha que tiver, a gente está lá, está fuçando, a gente está procurando. Por quê? É importante a gente saber que a prevenção, ela não é a questão. A gente não está aqui, eu não estou aqui para brincar. Às vezes as pessoas pensam, poxa, o que é que o bombeiro faz? Vai saber quando acontecer algo. Mas, e por que não acontece? Porque a gente está trabalhando a prevenção. Muito bem, agradecemos aqui ao Rivaldo. Rivaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Claro, ele sempre fica aqui por trás das câmeras, você não vê, você não consegue enxergar, mas aqui atrás, olha, tem uma série de profissionais trabalhando, atuando diariamente, né, aqui no programa Assunto do Dia e nos outros programas da Rede Brasil de Comunicação. Rivaldo, muito obrigado. Pois não, Rivaldo? Queria deixar uma pequena frase aqui para todos, né? Inclusive empresários, funcionários e tudo. O acidente, ele acontece onde a prevenção falha. No entanto, previnam-se. Muito obrigado, Rivaldo. Rivaldo Fernandes, aqui Obrigado, conosco, Felipe. e você conheceu mais um profissional aqui da Rede Brasil de Comunicação. E agora, vamos voltar ao nosso debate aqui, nós que contamos com a presença do Dr. Ney Araújo, ele que é advogado previdenciário e trabalhista, além de contarmos com a presença da doutora Joseline Carneiro Leão, ela que é delegada do trabalho. Bem, ouvimos aí a participação do Rivaldo, a importância do bombeiro civil, da questão da CIPA. As empresas ainda estão tomando alguma resistência, doutora Joseline? Ainda, claro, há uma norma que regulamenta isso, né? Qual seria e qual seria também a atuação das empresas? Será que as empresas estão resistindo ainda com relação a isso?
A norma que regulamenta a organização da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é a NR5, uma norma que é muito antiga, talvez uma das primeiras na parte de segurança e saúde, mas que foi reformulada em 99. Essa sim, eu, inclusive, fiz parte desse grupo. E aí a gente vê o seguinte, a CIPA seria o grande espaço de negociação interna em busca das medidas de prevenção, porque ela é constituída por representantes de empregador, e dos trabalhadores. Ela é indicada, uma parte indicada pelo empregador e outra parte escolhida, o que dá assim, uma representatividade muito importante, porque é aquele trabalhador que está no seu posto de trabalho, que conhece o risco e que pode sim ser o grande articulador da visão coletiva dentro da empresa. Há resistência, sim. Tudo que, infelizmente, é uma grande resistência ao atendimento da legislação, e a resposta está aí, não é? Se as empresas realmente cumprissem as normas, a gente não tinha esse número tão alto de acidentes. Infelizmente, as multas também ainda não são tão altas que assustem, ainda tem multa que vale a pena, na relação assim, contra o que a gente faz, né? Bem na contramão do que a gente prega, que sai mais barato pagar uma multa do que cumprir determinada norma. As empresas organizadas têm CIPA muito organizadas, que a gente fala que são CIPAs proativas, principalmente aquelas que têm riscos maiores, riscos referentes a riscos elétricos, mecânicos, de máquinas. Então, essas empresas, elas têm na CIPA realmente um elemento que colabora, que faz parte do sistema de gestão, e não um ser estranho que é alijado e que, se possível, sai de perto, sabe? Infelizmente, o tratamento sempre foi assim, tanto que a gente até chamava grande parte do número de CIPAs que era registrado, antigamente tinha que ser registrado lá, hoje a documentação é apenas encaminhada ao sindicato da categoria, e a gente até falava em CIPAs fantasmas, só tinha no papel, no número e no papel na gaveta. Isso foi uma realidade triste. Agora, o que eu acho, que eu queria assim, deixar uma mensagem muito importante, eu acho que o grande modificador, a grande possibilidade do trabalhador melhorar na prevenção é a informação. É verdade. Conhecimento, seja a empresa que tem a obrigação de fornecer instrução, de dar informação sobre risco, o seu sindicato, a sociedade, a televisão, a mídia de forma geral, porque se o trabalhador conhece, ele participa da gestão que vai combater o risco. Por exemplo, o direito que um trabalhador tem de um exame médico, gente, é o básico. E a empresa inteligente sabe que para ela é bom também, é uma referência. Muito bem, doutor Joseline. Inclusive, aqui temos as pessoas parabenizando aqui a escolha da produção do programa em debater esse assunto. A Persida Cida, que participa aqui conosco também, parabeniza a produção, a Marleide Josefa Soares, o Francisco Andrade, inclusive aqui parabenizou a presença aqui do doutor Ney Araújo, disse que é crucial para esse assunto, viu? Parabéns por trazê-lo, está aqui dizendo aqui o Francisco Andrade, o José Sabino Oliveira, que participa conosco, a Jael Lira, este tema de hoje é importantíssimo, ela diz, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, estamos esperando a sua pergunta aqui, ela colocou 2 pontos aqui, estou esperando a pergunta dela. Mas enquanto a pergunta da Jael não vem, tem aqui a participação da Nádia Cunha, de Gameleira. Ela disse que trabalhava numa fábrica, doutor Ney, de tecidos e teve um acidente com os funcionários na empresa. E ela foi uma das acidentadas. A empresa disse que o acidente ocorreu fora do horário de trabalho dela e ela não tem direito, portanto, a nenhum tipo de indenização. E ela disse que trabalha até hoje, mas trabalha com dificuldade. Pois é. Eu gostaria de chamar a atenção, né, que resumindo tudo que a gente já falou até aqui agora, a palavra-chave é prevenir, não é? Aliada à informação, e eu parabenizo a rede, né, por estar trazendo este programa aqui, permitindo que a gente converse com os telespectadores. Na primeira entrevista que nós assistimos, nós vimos que a pessoa perdeu, né, ali o parte de 2 dedos, não é? E você sente a mágoa. Isso. Né? Você sente o dano interno que aquela pessoa tem. Você sente o desequilíbrio emocional que sempre aflora, não é? Porque aquilo ali está sempre presente. É verdade. Né? O acidente pode ter ocorrido há muito tempo. Então, isso aí é para mostrar um pouco para vocês, quando a gente fala em dano moral. O que é dano moral? Dano moral é a dor interna, é a agressão à honra da pessoa, não é? A agressão do seu
íntimo, né? Aquilo que penetra e vai ferir, vai deixar marcas internas. Né? Então, quando a gente fala em dano moral, a gente está falando nisso. Não é? Já é diferente, por exemplo, ele teve esmagamentos em parte da mão. O que vai ocorrer? Dano estético. Dano estético, não é? Ele não é a mesma pessoa de antes. Exato. Não é? Então, ele vai ser notado. Muitas pessoas têm dificuldade de se reinserir na sociedade. Ele quer guardar aquela parte. Muitas vezes ele tem um costume, né, de esconder um pouco a mão, até que um dia ele consegue vencer isso. Mas isso, normalmente, essas pessoas têm que passar por esse tratamento psicológico, psiquiátrico. Não é? Então, veja a dor que pode causar um acidente. E depois, na segunda entrevista, aí a moça dizia, não, aconteceu o acidente, procura o INSS. Não, não é só procurar o INSS, não. O INSS, na verdade, ele pode conceder o auxílio acidentário se ele estiver incapacitado parcialmente. Aposentadoria por invalidez se estiver incapacitado totalmente. E se ele perdeu a vida, né, pode haver a concessão, por exemplo, de pensão por morte. Mas independente lá do INSS, e a empresa não vai responder por dano moral, por dano material, por dano estético. E se ele pode voltar a trabalhar, mas ele teve a capacidade reduzida, então ele não vai ter o mesmo ganho que vai ter um trabalhador com plena capacidade. Então aí não teria que pagar uma pensão vitalícia, então procure um profissional. Agora vamos responder a telespectadora aí, desculpe aí, ela disse que sofreu um acidente com outras colegas na fábrica, não é? Isso. Mas disse que a fábrica disse que ela não tem direito à indenização. Fora do horário do trabalho dela. Foi fora do local de trabalho. Bom, é preciso de enxergar o seguinte, o bombeiro até já antecipou, né? O trajeto de ida e volta é considerado como também acidente do trabalho, não é? Como também ela pode não estar na empresa, mas pode estar executando algum trabalho para a empresa. Então é preciso de fazer essa análise, é preciso você apurar os fatos para saber se a empresa tem ou não tem responsabilidade sobre aquele acidente. E muita gente pensa assim, não, só tem responsabilidade se ela não tomou as providências, se ela não, por exemplo, forneceu equipamentos coletivos, equipamentos individuais. Não é só isso, não. Ela tem que treinar, tem que fiscalizar e exigir o uso desses equipamentos. Independente disso, tem empresas que só pela sua atividade já é uma atividade de risco. Não é? Então, independente de tomar todas as normas de proteção, mas ela ainda tem aquela responsabilidade que a atividade dela é de risco. Então, ali, qualquer hora, uma pessoa pode se acidentar. Então, a gente precisa de ver o nexo do acidente que a nossa telespectadora sofreu para saber se ele tem alguma ligação com a empresa ou se é uma atividade de risco que já importa nessa responsabilidade. Eu aconselho que ela sente com um profissional e tenha uma conversa para passar mais informações. Muito bem. E temos aqui uma participação interessante, antes de irmos aqui ao nosso intervalo. O Ismael Holanda, parabéns pelo tema de hoje, mas é bom lembrar que além da preocupação com a integridade física, as empresas não devem esquecer da saúde mental dos profissionais. Feridas emocionais precisam ser tratadas. Problemas emocionais afetam profundamente a produtividade. Por isso, o papel do psicólogo é de grande importância nas empresas. Está aí a participação do Ismael Holanda. E aí, se é uma doença, né, motivada pelo trabalho, se ele emocionalmente ele se desequilibrou, não é? E muitas pessoas, mas muitas mesmo, uma quantidade, eu diria que está entre os cinco motivadores principais de afastamento do trabalhador, estão aí nas doenças emocionais. E isso o estresse, como bem está lembrando aqui ao lado a doutora Joseline, não é? Porque ele desencadeia outras doenças também, certo? E isso aí é um acidente do trabalho, ou seja, ele está incapacitado em decorrência da atividade que ele está exercendo. Muito bem, doutor Ney Araújo. Doutora Joseline, vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do programa. Não perca. Quais são os tipos de acidente de trabalho mais comuns? Os tipos de acidente de trabalho mais comuns hoje em dia são em lojas que têm escadas, como por exemplo, onde eu trabalhava aconteceu um acidente, em usinas, em construções civis também acontece muito acidente com os trabalhadores.
Você já sofreu algum tipo de acidente de trabalho? Nenhum. Graças a Deus, não é, que não teve nenhum problema no trabalho, não é? Agradecemos aí as participações, as pessoas no nosso quadro Fala Cidadão. Bem, chegamos ao terceiro bloco do programa e é hora de irmos à central de produção a acompanhar com a Thalita Belo o que se fala na internet sobre o tema de hoje, né? Acidente de trabalho, direito do trabalhador, com relação a esse assunto. Vamos lá, Thalita Belo, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você, querido telespectador que está acompanhando o debate importantíssimo de hoje. Vamos então aos destaques da internet. O site Diário do Vale destacou uma informação importante sobre o tema debatido hoje no assunto do dia. Acidentes de trabalho apresentam queda em Volta Redonda. Tendo como base os 5 primeiros meses dos últimos 3 anos, foram registrados 215 acidentes em 2010. No ano seguinte, houve uma queda de 10,7%, chegando a 192 ocorrências. Já em 2012, este ano, houve uma queda de 7,5 pontos percentuais em relação a 2011, atingindo o número de 176 casos registrados. Já o site Correio do Norte também destacou informações importantíssimas. 5 meses após o acidente que provocou a morte de 4 trabalhadores do frigorífico Marfrig em Botaguaçu, cidade distante 335 quilômetros de Campo Grande, o Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil pública em que cobra 20 milhões da empresa por reparo moral coletivo. É a maior causa judicial trabalhista que se tem notícia em Mato Grosso do Sul. O vazamento de um gás químico teria causado a tragédia, que resultou também em 27 pessoas feridas. Vamos voltar ao debate do assunto do dia. Para você, querido telespectador, um ótimo fim de semana. Se Deus nos permitir, voltaremos na segunda-feira. É com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, agradecemos a repórter Thalita Belo nos trazendo mais informações sobre esse tema aqui abordado hoje no programa Assunto do Dia. E vamos continuar conversando com os nossos convidados, né? E se você está ligando no seu televisor agora, olha, estamos conversando estou contando com a presença do Dr. Ney Araújo, ele que é advogado trabalhista e previdenciário, além de contarmos com a presença da doutora Joseline Carneiro Leão. Só fazendo uma correção aqui, ela é a auditora fiscal do trabalho, né, da antiga Delegacia do Trabalho, que hoje é a Superintendência do Trabalhador. Bem, e vamos continuar aqui, temos algumas perguntas interessantes. O Marcos Santos aqui pelas redes sociais. Paz Felipe, parabéns por colocar em pauta assuntos tão relevantes. O que é o acidente de trajeto, ele pergunta, e para os convidados, para que os convidados possam nos explicar melhor. Doutor Ney Araújo, o que seria isso? Sintetizando, acidente de trajeto, acidente de percurso, acidente de deslocamento. É aquele período em que você está se deslocando da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Agora surgiu uma dúvida interessante que a gente estava conversando aqui em off, justamente sobre a emissão do CAT, não é? As empresas sempre, vez por outra, se recusam a emitir esse documento. O que acarreta a empresa se caso ela não emitir esse documento, doutora Joseline? Olha só, é um prejuízo imenso para o trabalhador. Quando eu vi no começo do debate, o doutor Ney falava, inclusive, do reconhecimento do B31 e do B91. A porta de entrada do benefício é a CAT. Agora, eu queria fazer um alerta assim, para toda a sociedade, para você, cidadão. Quem souber de um acidente grave ou fatal, aquele que foi falado aqui, que deixa sequela ou óbito, o Ministério do Trabalho tem como obrigação institucional realizar análise de acidente de trabalho. Tem toda uma metodologia para fazer isso. Esses casos deverão ser informados no Serviço de Segurança e Saúde, que fica no 2º andar. Olha, quantos alunos, quantas pessoas a gente tem ajudado nisso. Então, qualquer que seja a pessoa que foi testemunha, o colega do trabalho, um profissional da saúde que recebeu no hospital e que não foi comunicado oficialmente ao INSS, que comunique, que a gente faz a fiscalização na empresa e, inclusive, emite um relatório que será encaminhado uma via para o Ministério Público do Trabalho, para as suas devidas, como a gente viu agora, é uma sentença maravilhosa dessa, né, que pesa realmente. Outra via para a Previdência Social, que poderá, inclusive, entrar com ação regressiva contra a empresa, a área do doutor Ney.
e uma via para a família ficar, como um documento que facilitará o encaminhamento dos direitos. É tudo que ninguém queria que ocorresse, perder um familiar ou ficar um familiar com sequela, mas em ocorrendo isso, pelo menos que o direito do cidadão seja garantido. Então, a análise de acidente grave e fatal é uma meta institucional do Ministério do Trabalho e Emprego. É bom que toda a sociedade saiba disso. Quem não teve a decorrência, como essa senhora aí que se fala prejudicada, que procure o Ministério com algum indicativo disso, e quem teve qualquer notícia pode informar o Ministério do Trabalho que será feita uma fiscalização no local e emitido esse documento que é de suma importância para todos. Muito bem, doutora Joseline. Temos aqui a pergunta agora sim, da Jael Lira, né? Ela diz que a segurança, ela é hoje segurança, ela fez o curso de segurança do trabalho no Instituto Federal de Pernambuco e há 2 anos e ainda não conseguiu estágio. Gostaria de saber o porquê de haver tão raríssimas vagas para estágio nessa área, se é tão importante para as empresas e também para o profissional que só conseguirá emprego depois do estágio. Aí ela reformula aqui a pergunta, né, mas entendemos aqui muito bem. O que será que ocorre? As empresas não estão interessadas em contratar esses profissionais de segurança do trabalho, não? Eu estou extremamente surpresa, porque eu sou professora de algumas faculdades, né, de 2 pós-graduações e 1 graduação, e eu vejo uma demanda tão grande por profissionais de segurança. A questão do estágio, acho que pode ser assim, uma administração, ainda mais no Instituto Federal, que a gente tem a melhor referência. Assim, eu vejo com muita surpresa. Acho que talvez falte uma comunicação para você, assim, com a escola, porque principalmente é uma escola tão bem referenciada. Eu tenho visto assim, uma participação muito grande dos profissionais de segurança, sobretudo nas obras de crescimento e desenvolvimento daqui de Pernambuco, todas até elas. Posso dar uma sugestão. Pois não, doutor Ney, pois não. Essa é uma profissão, vou dizer logo o termo popular para a gente sintetizar, que bomba no momento. Que bomba no momento. Bomba, está Exato. bombando. O professor Gilberto Silva está aí para dar excelente dica de como se comunicar, de como fazer chegar um currículo até as empresas. Muito bem. Ó, doutor Ney, a produtora aqui, Priscila Poliani, nos informou aqui através do ponto que a Márcia, lá da Boa Vista, não perde o programa Assunto do Dia e adora quando o senhor vem ao programa. Então, hoje aqui também com a Joseline, também, que trouxe muito bem aqui as informações, juntamente com o senhor. Disse que está parabenizando o programa e agradecendo aí por esse tema. Que bom, hein? Bom ouvir isso. Espero ter satisfeito você hoje aqui no programa e espero voltar aqui outras vezes, porque a gente tem tanta coisa para falar. Sempre que termina o programa, depois aqui a gente conversa com o Felipe. Mas, Felipe, não deu para falar isso? Um gostinho sempre de quero mais, né? Um gostinho de quero mais. Francisco também, né, que se comunicou aí um pouco mais cedo, né? Muito obrigado, Francisco. É porque a gente não tem esse tempo, né? Mas quanta gente me encontrou, né, essa semana, né, e que não vai poder ver o programa agora de manhã, mas vai ver à noite. Então, olha, Rosa, você que está vendo aí o programa à noite, um abração para você e para todas as colegas. Muito bem, doutor Ney Araújo, doutora Joseline. Agradecemos a presença dos nossos 12 convidados de hoje. Muito obrigado por ter atendido ao chamado da nossa produção. Queria agradecer mais uma vez a doutora Joseline Carneiro Leão, ela que é auditora fiscal do trabalho da Superintendência do Trabalhador. Muito obrigado, doutora Joseline. Obrigada também, espero que vocês sempre estejam buscando, inclusive temos o site mte.gov.br do Ministério do Trabalho, onde vocês podem ter informações super importantes de tudo que interessa a você, trabalhador, que é quem move esse país e que tem que ter esperança que vão vir dias melhores. Muito obrigado, doutora Joseline. Agradecemos ao doutor Ney Araújo, advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a você, Felipe, e muito mais aos nossos telespectadores. Eles, saibam vocês, telespectadores, vocês são a razão de ser de nós estarmos aqui, certo? Nós estamos aqui pela vontade de vocês. Então, até a próxima. Muito obrigado. Muito bem. E a você agradecemos a sua audiência. Lembrando que temos a reprise do Assunto do Dia logo após o Jornal Estado. Também não deixe de assistir o Jornal Estado, com informações importantíssimas para você. Que Deus possa te abençoar e até a próxima segunda-feira. E um ótimo final de semana para você. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância.